creme crack. Crocante, não, só sabe a marca. Tá marinando? Ah, é gostoso, é gostoso. Tem lá na sala. Engraçado, os biscoitos mais inocentes são os melhores, né? Oi? São os biscoitos mais inocentes, mas são os São mais gostosos. São esses, muito bons. Maisena, aquele goiabinha, Todos são bons, né? Todos são bons, né? Essa marca é boa, né? Tem um com gergelim em cima também. Tem um de manteiga agora, né? Comprou aquele já gostoso, né? Que é manteiga. Casualmente eu não tinha margarina em casa, tinha faltado. É. Eu comecei a comer, pô, já tem. Tem manteiga, né? Aquele creme crack é muito gostoso, é da Piraquê, eu acho. Né? Acho que ele é bom mesmo. Acho que é. Gostoso, bem crocante, ele é bom assim. Bom, então vamos fazer o seguinte, nós chegamos às funções aqui. Vamos estudar, então, para nós, em princípio, nós tratamos essa situação que eu mostrei no quadro, que eu pude inverter tudo, é a situação mi diferente de zero, então o que nós estudamos, né? Dá outra. Nós trabalhamos no caso mi diferente de zero e x2 diferente de mi. Então, nesse caso, as inversões procedem, a gente tira todas as funções de mi, tudo ok. Primeiro caso perigoso, né, que a gente logo soou o alarme, era se o mi fosse zero. Então, se o mi fosse zero, infelizmente, eu apaguei a nossa matriz aqui, mas eu vou recuperar ela e vocês me corrigem se eu estiver errado. Então, vamos ver se era isso aqui. D'Alembertiano mais mi, θ mi, mais mi, ômega i. Certo? E era si de mi, né? Mi, né? Menos que Si de mi, né? D'Alembertiano. Obrigado. Então, esse era o nosso operador, ó, nós invertimos. Aí, o primeiro caso perigoso é o caso do mi ser zero. Se mi é zero, a gente já viu que não consegue inverter o operador A. Se a gente não consegue inverter o operador A, a gente não consegue inverter o operador O. Então, a gente está com essa que a gente chamou na aula passada a crise da função de Lema. Estou sabendo, tem um problema. Então, nós sabemos o seguinte, aqui, quando é que a gente espera que a gente tenha singularidade? Quando é que a gente espera que a gente possa ter um problema de singularidade no cálculo da função de Green? Vamos pensar a seguinte coisa. Quando nós temos um problema de matrizes, né, nós temos uma matriz, vamos pegar um operador matricial. Vamos pegar o caso discreto, caso de matriz, um operador matricial atuando num vetor igual ao outro vetor. Então, nós sabemos que esse problema aqui tem solução única quando esse operador é inversível. Se esse operador for inversível, se essa matriz aqui for inversível, eu inverto O e sei que o psi é O menos 1π. Mas, se esse objeto aqui tem determinante zero, eu não consigo inverter. Então, se esse problema aqui tem, se essa matriz aqui é degenerada, isso significa que eu tenho infinitas soluções. Eu tenho diferentes soluções associadas ao mesmo tipo. O sistema, né, o fato dessa matriz aqui não ser inversível, me mostra que o sistema, se eu pegasse, por exemplo, um sistema homogêneo, né, se essa matriz aqui não é inversível, esse sistema pode ter infinitas soluções. Você tem uma indeterminação do problema, então tem muitas soluções. O que significa, então, a singularidade do operador? A singularidade do operador significa que eu tenho uma degenerescência de soluções. Eu tenho várias soluções associadas ao mesmo problema. E se essa matriz aqui, se esse operador aqui não for inversível, então significa que, dado um que, eu não tenho um único O, um único psi. Eu tenho vários psis. A determinação, o fato de ele não ter inversa, não me permite fixar um a um que e psi.
Então, para um dado que, se esse objeto aqui tem determinante nulo, eu posso ter diferentes soluções associadas ao mesmo que. Ou seja, o que significa diferentes soluções associadas? Significa uma degenerescência. Significa que eu tenho diferentes soluções associadas à mesma fonte. Então, se eu tenho um problema do O-1 não está existindo, ou seja, eu não estou conseguindo tirar a função de Green, isso deve estar indicando que eu tenho alguma degenerescência. E aí o que significa degenerescência? Né? Numa teoria, vamos dizer assim, que tem pretensões a ser uma teoria quântica, degenerescência significa simetria. Quando a gente tem, por exemplo, um problema, né, em mecânica quântica, né? Então vamos pegar aqui o problema do alto valor do hamiltoniano. Então, se nós tivermos uma simetria do hamiltoniano, eu tenho uma transformação que deixa o meu hamiltoniano invariante. Então eu tenho uma transformação R, né, que deixa o meu hamiltoniano invariante. Então, eu atuo com R desse lado e atuo com R desse lado, beleza. E aqui eu coloco R-1R. Então, se essa transformação aqui é uma invariância do hamiltoniano, isso significa que isso aqui, H menos 1, né? R, H, R menos 1, daria uma galinha. Mas a simetria está justamente em dizer que o hamiltoniano fica invariante. Então, isso aqui deixaria H e me daria uma nova solução, R psi, no mesmo valor da energia. Então, a degenerescência está aqui. Se eu tenho uma simetria, se eu tenho uma invariância, né, se eu tenho uma simetria desse operador, significa que eu tenho um estado psi e um estado diverso, R psi, que seria um psilinha, com a mesma energia. Então eu tenho uma degenerescência de níveis de energia, por causa da simetria do hamiltoniano. Foi o hamiltoniano que foi simétrico, induziu, então mostra que o sistema ele vai ter estados distintos associados ao mesmo nível de energia, ou seja, tem uma degenerescência. Então, na mecânica quântica, a existência de estados degenerados, né, com mesma energia, significa que o problema deve ter uma simetria que eu vou procurar identificar. Numa teoria relativística, né, numa teoria quântica relativística, energia significa massa. Então, eu poderia ter grupos de partículas com a mesma massa. Então, partículas degeneradas em massa correspondem a estados degenerados em energia. E aí, isso significa também uma simetria. Então, a existência de mais de uma partícula com a mesma massa, ou com massa muito próxima, se a massa for a mesma, indica que eu tenho uma simetria. Então, se o elétron e o pósitron têm a mesma massa, é porque deve ter uma simetria, que é a simetria de conjugação de carga, que associa dois estados distintos, cargas opostas com a mesma massa. Se eu tenho partículas com massas muito aproximadas, próton e nêutron, com massas, uma diferença de uma parte em 1000, é porque eu também devo estar muito próximo de um regime de simetria. Se o próton e o nêutron são praticamente degenerados em massa, eu devo estar numa situação muito próxima de uma boa simetria. Então, a degenerescência, ela está associada à simetria. Então, estou ligando os dois discursos agora. Então, se nós temos um problema de uma função de Green, pode falar. Só para você está falando da massa, não vai perder. Na aula do John, o Edgar colocou como um dos problemas que tem são a hierarquia das massas dos quartos. Isso. Essa discrepância entre uma e outra significa que na cromodinâmica eu estou perdendo de olhar para alguma simetria, ou que quebra, ou que não tem? Não, porque, vamos dizer, dentro da cromodinâmica quântica você não tem, vamos dizer assim, um mecanismo que dê a massa dos quartos. Olhando a cromodinâmica quântica, Não é o Higgs? pois é, mas aí é fora da cromodinâmica quântica. Quem dá a massa para os quartos é a interação do Higgs, mas é uma interação prática. Então a cromodinâmica quântica, para ela introduz as massas dos quartos como parâmetro. Ela bota lá, as massas dos quartos são parâmetros que eu coloco para definir a minha teoria. Na visão do modelo padrão, aí você coloca os quartos têm interação prática, eu vou entender que a origem da massa dos quartos está na interação deles com os Higgs. Agora, como é que eu gero a hierarquia de massa dos quartos? É através dos acoplamentos de Yukawa. Então, o problema das massas dos quartos, na verdade, é um problema que não é tanto das massas, é um problema dos acoplamentos de Yukawa dos quartos, como ser com o Higgs.
essa aqui é tá? Bom, então, só queria fechar o discurso aqui dizendo, se esse operador aqui não é inversível, eu tenho infinitas soluções associadas ao mesmo que, ou seja, eu tenho degenerescência, porque eu posso passar de uma solução psi para uma solução psilinha, tem o mesmo. Então, diferentes soluções são associadas à mesma fonte externa. Então, porque esse objeto aqui é não inversível, então eu não tenho solução única, tenho uma infinidade de soluções. Então, significa que eu posso passar de um psi para um psilinha, que é a solução do mesmo problema. Então, será que essa transformação de psi para psilinha não é uma transformação de simetria? Então, a gente vê que quando a gente passa de um estado para outro que é degenerado, é porque tem uma simetria. Então, o fato de, se a gente vai calcular uma função de Green, um problema qualquer, monta o problema, na hora de calcular a função de Green, você vê que você não consegue inverter, isso significa que deva ter uma simetria. Na aula passada nós tivemos esse problema aqui. Nós tínhamos o Lagrangiano, a equação de Maxwell é essa aqui. Equação de Maxwell livre. Aí a gente queria tirar, botava então um J-Ni, e aí isso aqui dava para nós, dá Lagrangiano, θ mini, θ mini, Ani, igual a J-Ni. Aí falava, beleza, para eu tirar a função de Green desse campo, e poder fixar esse campo em função da corrente, eu preciso inverter esse operador. E aí esse meu operador, esse operador não é inversível, por quê? Porque eu estou nesse setor θ. Eu estou só no setor θ, estou começando agora, tá? Estou só no setor θ do espaço de Minkowski. Aí eu falei, mas por que eu estou só no setor θ? Porque nós temos uma simetria de calibre. Esse Lagrangiano é invariante de calibre. Então nós sabemos que o fato de eu só ter o θ é porque eu tenho uma simetria de calibre. Então, nós estamos começando a ver que, e aí eu não consegui inverter o operador. O que eu fiz? Eu falei, bom, então vamos estender o problema ao espaço o tempo todo. Aí a gente introduziu a mão, o que nós chamamos depois de gauge fixing, que é o termo longitudinal, e mostramos que esse termo longitudinal, ele introduz a mão, resolve o problema da função de Green, mas ele fica desacoplado, o setor longitudinal desacopla. Então, a gente resolveu o problema dessa forma. Mas a presença de uma simetria é que deve estar por trás da não invertibilidade. Então, nesse primeiro caso aqui, se nós olharmos, primeira situação de não invertibilidade, primeira situação de singularidade, é o μ igual a zero. Então, no caso do μ igual a zero, esse termo aqui não tem. Então, nós temos esse termo e temos esse termo. Aí a pergunta é, se μ é igual a zero, se eu não estou conseguindo inverter, porque esse operador aqui não tem μ, então eu consigo inverter esse cara, mas não consigo inverter esse. E essa matriz, essa matriz, quando a gente tem uma estrutura de matrizes assim, A, B, C, D, para essa matriz como um todo ser inversível, é preciso que essa e essa sejam simultaneamente inversíveis, ou vice-versa, essa e essa. Eu tenho que ter essas duas inversíveis ou essas duas inversíveis. Então, nesse caso, essa é inversível, mas essa não. Então, eu não consigo fazer a inversão desse problema. E aí, tem que ter uma simetria. Aí a gente olha, opa, beleza, a simetria de gauge está aqui, tem tudo a ver. Mas o problema é que aqui eu tenho esse termo. Então, vamos pensar assim. Esse termo aqui, ele daria a μ, a simetria de calibre é a μ mais dm alfa. Então, se eu coloco a μ mais dm alfa aqui, ele morre. Porque esse termo aqui é dmi a μ menos dmi a μ ao quadrado. Então, se eu jogo dmi alfa aqui e dmi alfa aqui, os dois termos se cancelam. Então, esse termo aqui é invariante. Mas esse termo aqui parece... esse termo vai nisso, mas o que me diz que esse termo aqui é zero? dmi alfa vezes dmi h. Não tem nada para cancelar ele. Então, aparentemente, eu teria um problema aqui de uma simetria. Eu teria um problema com a simetria. Então, a gente poderia pensar aqui, mas será que tem alguma simetria? Com a simetria de calibre, Com a simetria de calibre. Então, mas aí vocês têm que pensar o seguinte, a simetria de calibre atua no campo A. Beleza. Mas o campo A está acoplado com o campo H. Será que nesse caso, então, o meu campo H não herda uma simetria também? Será que eu tenho que só transformar o A? Se eu fizer essa transformação A, só colocar lá negativo, né? Ao contrário. então, essa
essa transformação deixa invariante esse termo, mas não deixa invariante esse termo. Né? O que pode aparecer aí? Né? Eu teria um termo, bom, aqui apareceria. Então, se eu pegasse esse termo aqui, exatamente, apareceria aqui um DMI alfa vezes um DMI H. Apareceria esse termo novo. Bom, então, a gente deveria. Será que tem alguma coisa que está me mostrando que esse termo aqui possa buscar alguma simetria em cima desse H? Será que eu posso. O que eu posso fazer com H? Se eu H não é um escalar. Mas e G? Né? Se eu somar esse H a alguma coisa, eu vou gerar um termo que. Eu vou gerar esse H mais alguma coisa que não seja constante, eu posso ter essa derivada aqui atuando aqui. Então, eu estou com esse termo aqui, deve estar indicando a presença de. Esse termo aqui deve estar indicando a presença de alguma simetria que eu ainda não estou sabendo descobrir. Eu tenho que descobrir um modo de zerar esse termo aqui que não sai daqui. Quer dizer, vamos pagar isso aqui um instantinho só. Então, esse termo aqui sai daqui. Se eu pegar esse termo aqui, né, eu teria. Vamos ver, o que eu poderia pensar aqui? Eu poderia pensar de fazer uma transformação H, porque se eu variar o H aqui, como isso aqui é um quadrado, tem uma hora que eu vou produzir um termo aqui que vai ser dMH vezes dMalpha, perdão. Se eu fizesse, perdão, fazer isso aqui, só quero colocar isso aqui para vocês. Se eu pensasse numa simetria desse jeito aqui, eu poderia gerar daqui, claro, daqui apareceria um termo que seria dMalpha ao quadrado. Apareceria um termo depois que seria dMH, que é o que a gente tem, e apareceria um termo misto, que é dMH e dMalpha, né? Então eu teria, deixa eu passar isso aqui. Então, se nós fizermos essas transformações aqui, então essa transformação entra aqui, cancela automaticamente. Então esse termo não é mexido. Vamos ver a variação desse termo. Então esse termo aqui vai ficar dMH. Eu vou ter o seguinte, eu vou substituir H, o H', pode falar. Desculpa, eu fiquei entendido. Oi. Para mim, a simetria de gauge serve para uma liberdade do potencial para eu manter os campos. Isso. Beleza, então essa simetria do gauge é para manter o L e B, e a simetria em A. Só que a gente está querendo manter a lagrangiana simétrica por essa liberdade de gauge. Isso, mas a simetria de gauge do eletromagnetismo, ela deixa a lagrangiana invariante. Ela não mas aí isso é eletromagnetismo. Não, pois é. Então eu tenho que buscar, será que eu vou manter o E e o B invariantes? Então, será que a simetria não toca no H? Mas aí, tudo bem, mas aí eu concordo. Então a gente está buscando uma simetria de gauge que mexendo no A e ao mesmo tempo mexendo no H, eu mantenho a lagrangiana invariante. Mas quem disse que, tudo bem, quem disse que eu mantenho o lagrangiano invariante, mas que o H e o A também têm essa liberdade, entendeu? Se o lagrangiano é invariante, o que está saindo daqui? Você tem dois campos aqui, tem o campo A e o H. Eu vou ter duas equações e, claro, se o lagrangiano é, os dois também tem que ser. O lagrangiano é invariante. Então os dois também são. Então, se você tem o lagrangiano invariante, as equações de campo elas têm que ser, no mínimo, covariantes. Pode não ser invariantes, mas podem ser covariantes. Né? Tá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a simetria, quer dizer, está nesse sentido, né? Se eu substituir o A e o H por esses campos aqui, o lagrangiano deveria ficar invariante. Então, vamos pensar, se eu fizesse shift aqui no H, esse termo aqui vai se degenerar em dois termos. Eu vou ter um meio, tá? Aí eu vou ter um meio de dMH ao quadrado mais um meio do dMalpha ao quadrado. E vou ter um termo que vai ser mais duas vezes, vai cancelar o meio, né? dMH, dMalpha. Então esse termo aqui resolve, fica dessa forma aqui. A transformação. Agora vamos ver essa transformação aqui. Essa transformação aqui vai ficar o psi. O AMI então vai em AMI mais dMalpha. E o H vai em H mais alfa. Então eu estou fazendo uma transformação que ela eu estou alterando A por um gradiente, mas o H eu estou simplesmente transladando. Vamos ver se isso é uma simetria. Eu estou dizendo que H é invariante sobre um shift, sobre uma translação. Uma
translação do espaço dos campos, não do espaço-tempo. Eu estou pegando a H' e dizendo, eu posso pegar H e substituir H por H mais uma função. E vamos ver se o lagrangiano é invariante ou não. Então, essa transformação, se eu substituir aqui Mi por Mi mais dm alfa, nada acontece. Aí eu estou substituindo H por H mais alfa aqui, A por Mi mais dm alfa aqui, e H por H mais alfa aqui. Estamos esquecendo esses termos aqui. Porque a simetria, quer dizer, a não invertibilidade está vindo daqui, desse núcleo, do alto. Isso aqui é fonte, não tem nada a ver. Então, se a gente mexe com esses termos aqui a gente está vendo que vai produzir. Opa, aqui a gente tem o DMH ficou, então esse termo aqui ficou, tá legal, beleza. Esse termo aqui é espúrio, ele vem da simetria, tá? Esse termo está sobrando. O que tem no final do dia que a gente tem que ter é sair disso, substituir isso e chego a isso. Então, o que é extra tem que se cancelar. Então, aqui aparece um dm alfa, dm alfa. Aqui aparece um dm alfa, dm alfa. Só que aqui está o meio, aqui está psi. Então, provavelmente, eu posso, aqui apareceria, aqui está aparecendo com o meio. Então, se a gente colocasse esse dm alfa, esse alfa aqui, sobre raiz de psi, isso aqui é um parâmetro fixo. Então, se eu colocar esse alfa aqui sobre psi, vamos ver o que pode acontecer. Aqui, eu vou estar no lugar desse alfa, eu vou produzir um raiz de psi. Aqui eu vou produzir um raiz de psi com raiz de psi da psi, cancela com esse psi. E aí eu teria isso aqui, então boto um 2 aqui, porque eu gostaria que, de uma certa maneira, esse termo aqui, né, cancelasse esse termo. Né? Eu gostaria, esse termo que apareceu lá em cima, né, com dm alfa ao quadrado, eu gostaria que ele aparecesse aqui embaixo, esses termos se cancelassem. Né? Porque o psi está solto. Gostaria de ter alguma coisa nesse. Então, talvez, para esse termo aqui, gera. Opa, aqui eu estou colocando. Esse termo aqui veio daqui, né? Perdão, pessoal. Esse termo veio daqui. Veio daqui. dm alfa ao quadrado, tá certo. Então, esse termo aqui, esse produziu. Então, para mim, o ideal seria que, já que eu botei dm alfa aqui, talvez eu tivesse que colocar um sinal menos aqui. Não tem problema. Simetria de gauge é menos. Se eu coloco mais ou menos aqui, é a mesma simetria de gauge da eletromagnetismo, não tem problema. Vamos ver se esse termo muda esse. Então, esse termo aqui é esse aqui. Então, esse termo aqui, vou botar até junto aqui para não perder de vista, porque eu estou desmembrando ele em três. Esse termo aqui fica mais dmh, dmh, alfa. Mais alfa, dmh mais dm alfa sobre raiz de 2 de psi. Esse termo aqui está ao quadrado, então esse termo aqui. Então, o meio de dmh ao quadrado, tá? 2 raiz de psi. Mais o meio desse termo aqui, né? Quando eu levar esse cara ao quadrado, não é isso? E aí vai aparecer um 2, né? Isso vai aparecer um 2. Raiz de 2, né? Então, quando eu multiplicar esse termo por 2, vai aparecer um 2 em cima, vai ficar uma raiz de 2 sobre psi. É isso? dm alfa. Então, seria a variação desse termo aqui, se eu substituir isso Cancelar o outro, parece que vai pensar do Mi. o I complexo. Mi complexo. Não, acho que não pode ser, porque tudo aí é real. Bom, vamos lá. Então, aquilo lá está lá, raiz de 2 sobre psi. Vamos ver se isso aí. Então, você está me dando um fator raiz de 2 por causa daquele meio lá, né? Tá certo. E aí aqui, eu teria o quê? Aqui nós teríamos, quando eu fizer essa substituição aqui embaixo, então eu vou ter isso aqui mais alfa. Ficou de meio também, né? Oi? Meio de dm alfa ao quadrado. Aqui, né? Ficou o meio, né? Ficou meio, né? Porque quando eu elevar isso aqui ao quadrado, né? Pessoal, porque isso aqui, desculpa, aqui tem um termo, aqui já tem um meio, né? Você tem razão. Perdão, vocês. Vou fazer isso aqui de novo. Aqui tem o meio, estava fazendo, acho que estava fazendo isso aqui. Estava fazendo isso aqui. dmi. Vamos fazer uma coisa? Perdão. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, bom, menos alfa, vou botar um fatorzinho numérico, que depois a gente acerta. Um A alfa aqui. Por que eu faço essa simetria? Então, dmi alfa e aí um alfa. Tanto faz, eu posso cobrar mais dmi alfa aqui, tanto faz, posso colocar mais aqui, se vai menos aqui. Mais aqui.
Depois a gente acerta esse sinal. Vamos ver se aqui pode ser. Então eu estou substituindo o meu H. Estou substituindo aqui. Então vai ficar o meio de dmi H ao quadrado. Aí depois eu vou pegar o meio disso aqui ao quadrado. Aí vai ficar dmi alfa, vai ficar o meio a 2 dmi alfa ao quadrado. Depois a gente tem que ver se cancela, claro. E aí o termo misto vai ficar 2A dmi alfa dmi H. E aí tem esse meio aqui, então vai ficar mais A dmi H dmi alfa. Certo? Eu acho que isso agora eu acho que eu errei, não, né? Eu substituí essas duas, essa transformação aqui. Mantive o meio, era o meio do quadrado do primeiro, o meio do quadrado do segundo, e os dois cancelam. O meio fica o A, dmh, dmi. E agora eu estou jogando essa mesma transformação aqui. Esse conjunto de transformações aqui. Então vamos jogar ele aqui. Fica mais, si. Então aqui eu estou colocando a mi mais dmi alfa. E no H estou colocando dmi H mais A dmi alfa. Então, bom, então o primeiro termo que a gente tem que ter, esse termo tem que ficar, esse termo aqui tem que ficar, certo? E o dmh ao quadrado. Então, tá, esses dois termos aqui tem que ficar. Então, esse termo aqui, dmh ao quadrado, fica, já está aqui, beleza? E o outro termo que tem que ficar é esse aqui, si a mi dh. O resto tem que todo a zero. Então, esse termo aqui e esse termo aqui. Então, nós temos aqui que o meio de A2, que é o que vai multiplicar o dmi ao quadrado, ele tem que ser igual mais psi. Tá? Isso deveria ser igual a zero, é isso? Porque eu tenho que ter esse coeficiente que vai dar dmi alfa ao quadrado aqui, que deveria cancelar esse, vai ser esse coeficiente igual a psi a dmi alfa dmi alfa. Então esse termo deveria cancelar esse para eu ter a simetria. Então eu teria que ter aqui o meio de A2 mais si A é igual a zero. Que aí eu garanto que o coeficiente do dmi alfa ao quadrado seria zero. Então isso pode ser zero para A igual a zero, que não deve ser o caso, ou para A igual a menos 2si. Tá? Se A for igual a zero, a galinha é igual a H, estou fazendo transformação em 1. Então a próxima solução que eu vou pegar, não trivial, é A igual a menos 2si. Então com isso eu consigo eliminar esse termo aqui. Mas agora a gente tem um problema desse termo misto. Então aqui eu vou produzir esse dmh vezes dmi alfa. Então aqui eu tenho dmh dmi alfa, por um coeficiente A. E aqui eu tenho dmh dmi alfa com um coeficiente psi. Então isso aqui deveria ser igual a zero, né? Tá certo, né? Porque ali tem o fator 2 desapareceu dali. Então eu teria que ter A igual a menos que si. E aqui eu estou obtendo A igual a menos 2 que si, né? Não tem nenhum fator quebrando aqui, né? A dmi alfa acima de alfa, dmi H mais A dmi alfa. Então o termo que mistura isso aqui, o dmi alfa com dmi H, é o que si, tá certo? E lá no primeiro termo, é o meio de A2, certo? Então tá certo. O meio de A2 não pode ficar voltando também, não. E depois aqui embaixo eu teria si A. Si A. Então eu teria A igual a menos 2 que si. Então se eu colocasse A igual a menos 2 que si, eu eliminaria o dmi alfa ao quadrado, mas eu não estou eliminando. Se tem alguma coisa com integração por partes para a gente fazer. O primeiro termo está claro lá, né? É o meio de dmi, a gente manteve aquele meio de dmi ao quadrado. Então é o meio de dmi ao quadrado, mais dmi alfa, dmi h, dmi alfa, dmi h. Não tem como, o fator 2 desaparece. Fica dmi h, mais alfa, dmi h, dmi alfa. Por outro termo, foi falar? Eu acho que está surgindo um outro termo
termo que é si, a mi, demi alfa. É isso que você está falando, né? Ah, então eu acho que esse termo que está faltando. A mi, vamos ver, só. Eu acho que só um instantinho só. A situação do demi alfa ao quadrado que pediria que A seja igual a menos 2 de si. Deixa eu só guardar a primeira solução. Agora vamos analisar esse termo aí que o Felipe falou. Estou pulando um termo aqui. Esse termo aqui, ó. Esse com esse deu isso, beleza. Agora aqui eu vou produzir mais 3 termos. Esse com esse, mas esse com esse eu já produzi, que é o demi alfa ao quadrado. Então, esse primeiro termo aqui está dando si, a mi, a demi alfa. É esse termo aqui, ó. Tá? Agora o Felipe falou desse termo aqui, né? Mais o si, demi alfa, demi h, é isso? Não, a gente fala daquele primeiro mesmo, que ele não pensava com ninguém. Qual que é esse aqui? Não. O que o senhor escreveu ali em cima. Esse aqui? Desculpa, esse aqui, né? Não. Qual outro? O senhor escreveu por último agora, essas duas linhas aí. Esse aqui? O de cima. Esse aqui? Esse. Então esse termo aqui, o que é? Ele é si, Só se o... tá certo ele, né? Si, a mi, demi alfa, tá certo, né? Então, esse termo tá lá, perfeito. Isso, ele está falando, esse termo aí não cancelou por ninguém, né? Isso, achei que tá certo. Esse termo é de um outro tipo, eu tenho demi alfa, demi h, que é esse aqui, tá certo? Esse aqui tá aqui, mas esse aqui ainda ficou isolado, né? Esse aí pediu que o A fosse... Esse aí seria mais perigoso ainda, né? Vamos ver se tem alguma coisa estranhinha aqui, tá certo. Bom, vamos pensar aqui uma coisinha só. Que o mi é zero, a gente não está podendo inverter, tudo bem, tá certo. Ver se tem mais algum detalhe aí que a gente não esteja percebendo no caso de mi ser zero. Tá? No caso de mi ser zero, eu só tenho lá na lambertiana perto de mi, então eu tenho uma simetria, o que se dá totalmente livre, eu tenho uma simetria totalmente focada no ami. Então, claro, então tá certo. Se eu fizer uma transformação, mas aí eu não posso deixar, se eu faço a transformação lá, eu mexo naquele tempo. Então eu tenho que mexer de qualquer maneira no H. Transformação, nós jogamos fora o termo de igual a zero, então não tem outra saída. Quer dizer, a única, o que mais que eu poderia colocar como possibilidade ali. Quer dizer, os termos que não estão cancelando são de duas categorias, né? O termo de demi alfa ao quadrado lá é zero. Só uma perguntinha aqui, só talvez um detalhezinho aqui que a gente tem que observar. O termo que está sobrando é o termo que tem a mi demi alfa, tá certo? O termo que tem a mi demi. Tá legal. O mi é zero. Vamos pegar o seguinte, vamos ver se a gente tem que usar alguma informação da equação de campo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a equação de campo, vai ser para o H, se eu tirar a equação de campo do A, isso. Se nós tirarmos a equação de campo do A, olha só, vamos pegar aqui esse setor livre, vamos pegar a equação de campo do A, isso aqui me dá dmi, f mini. Professor, Oi. uma coisa, você não tinha antissimetrizado? Eu tinha antissimetrizado, isso. Mas eu acho que aquela antissimetria ela poderia ser boa para aquele efeito, mas aquela antissimetria no fundo era uma integração por partes, ela não deveria fazer diferença agora, não. Vamos até olhar isso depois também. Eu acho que não seria tão problema. Eu acho que o problema que a gente está ouvindo, faltando aqui talvez, seja, vamos dar uma olhadinha na equação de campo para o A. Se eu fizer o princípio variacional aqui, eu sei que isso aqui vai me dar um dmi f mini. Se eu fizer o princípio variacional aqui, isso aqui vai me dar um si dmi h. E isso é igual a zero. Esquece as fontes. Então, se eu tirar o dmi disso aqui, se eu tirar o dmi dessa equação, isso é zero. Então, isso me diz que se se o psi não for zero, o da lambertiano de H tem que ser zero. Pegando a equação de campo para o A, faz o princípio variacional. Menos 1/4 de f mini ao quadrado me dá a equação de massa, dmi f mini. O segundo termo não tem nada a ver com A. Quando eu variar o A no terceiro termo, eu vou produzir um si dmi h igual a zero. Vou tirando as fontes, porque o problema da simetria, ela está sem as fontes, o problema está aqui. Então, eu não consigo inverter, aí é o que vem daqui, então vamos esquecer as fontes. Então, está lá. Então, sem as fontes, né, que é quando eu estou vendo a simetria, essa equação ela tem uma condição subsequente,
que é o D'Alembertiano de H é zero, porque, claro, dmi de F' é sempre zero, devido à simetria e antissimetria. Então, se o D'Alembertiano de H é zero, esse termo aqui que está sobrando, isso aqui é um termo do lagrangiano. Então, se eu integro por partes, eu posso trazer esse dmi para cá. Isso aqui é um pedaço de uma ação. Dentro de uma ação, eu posso fazer a integração por partes. Quando eu integro por partes, eu descarrego esse dmi em cima do H. Então, ele produz um D'Alembertiano de H. Então, usando a informação, porque quando a gente vai procurar as simetrias de um problema, quando a gente calcula o teorema de Gödel, lá na mecânica de campos clássicos, né, a gente usa a informação das equações de Euler-Lagrange. Então, eu uso a simetria, ela acontece com o uso das equações clássicas de movimento. Então, se eu aplico aqui esse resultado, esse termo que sobrou, ele sobrou, mas a gente pode mostrar que ele é zero com o auxílio dessa condição aqui. A dinâmica do problema, as equações de movimento clássico me dizem que o D'Alembertiano de H é zero. Então, se o D'Alembertiano de H é zero, ao integrar por parte aqui, eu produzo um D'Alembertiano de H. Então, isso aí é zero. Aí o outro termo que sobrou, aí sobrou esse termo aqui, que é o termo que tem o dmi ali, né? Iniciar. Então, sobrou esse pedacinho. A gente eliminou o termo do A2, tá certo? Mas aí a gente já sobrou um problema para a gente, que era o problema do termo que tem ami ou dmi alfa, tá certo? Então, se eu pego o ami, se eu pego agora o ami com dmi alfa, ali tudo bem, se eu integrar por partes, eu produzo ali vamos fazer o seguinte, vamos pegar a equação de campo agora para o H, vou ver se essa equação me diz alguma coisa. Se eu pegar a equação de campo para o H, a gente sabe que daqui sai a equação de Clairaut, então isso aqui deve sair o D'Alembertiano de H. E daqui, quando eu fizer o princípio variacional em H, sai o psi dmi ami. Então, a equação de campo para H é variou H aqui, ganha isso. Variou H aqui, integra por parte, ganha isso. Mas aqui tem um sinal menos, aqui tem um sinal menos, não fica mais. Mas como daqui a gente mostrou que o D'Alembertiano de H é zero, daqui saiu que o D'Alembertiano de H é zero. Então eu uso essa condição agora aqui. E aí o dmi ami é zero. Então esse termo aqui eu integro por parte me dá um dmi ami igual a zero. Então os termos que sobraram, na verdade, eles são nulos, porque eles são termos de uma ação. Então, a menos de integração por partes, quer dizer, então essa ação, a ação é invariante, o lagrangiano não é. O lagrangiano mudou, mas a ação, como o lagrangiano está dentro do integral todo de volume, né? Eu estou, na verdade, pensando na ação, é igual na supersimetria. A supersimetria, ela não é uma simetria do lagrangiano, ela é uma simetria da ação. O lagrangiano, a gente viu aqui, não é invariante. Mas, se eu fizer integrações por partes, o que é permitido dentro de uma ação, a ação fica invariante. Então, a simetria que nós temos é essa aqui. Então, basta eu tomar o A igual a menos 2 que 5. Então, se eu fizer isso, eu preciso só eliminar. Na verdade, isso aqui me basta para eliminar o termo de dmi alfa ao quadrado, e os dois outros termos que tem, eles podem ser eliminados por si próprios, usando os dados das equações de movimento. Então, quando a gente tem um problema de simetria, é sempre bom também, como eu estou fazendo aqui, a gente consultar as equações de movimento clássicas. Então, a partir das equações de movimento clássicas é que a gente ganhou informação suficiente para mostrar que esses dois termos aqui são certos. Está clara a situação? Então, a simetria está presente. Então, eu entendo que eu tenho uma simetria que está me impedindo a inversão desse operador O. E a simetria é justamente uma simetria simultânea. Eu tenho que variar o A e como salvo o valor. Eu vario o A, mas eu vario o H. Eu vario esses dois juntos. Então, vocês estão vendo o seguinte, que também esse sistema aqui, nessa situação de simetria, é um sistema muito particular. É igual o seminário do Zanelli estava dando hoje. O seminário do Zanelli hoje, ele construiu um modelo interessante de supersimetria, mas que no fundo o modelo estava descrevendo, tinha um monte de campo, mas descrevia uma coisa muito pequena. O que está acontecendo aqui, ó? O campo H, ele tem D'Alembertiano nulo, por causa dessa equação. Então, o campo H tem D'Alembertiano nulo e o dmi ali é zero. Então, essa equação aqui no final do dia, ela me diz que 0 mais 0 é igual a 0, então ela é trivial. A única informação, ela está aqui, nessa equação. Então, a gente vê que, na verdade, o campo H, ele não está propagando nada. Né? O D'Alembertiano de H é zero, o campo H. O dmi ami está congelado, então o que eu tenho aí é o campo F'
com a simetria, e o D'Alembert tem dmi a mi, o D'Alembertiano de H é igual a zero, dmi a mi igual a zero, e a primeira equação. Então, as equações de campo, elas estão me congelando, elas estão dizendo a parte longitudinal não se propaga. Então, nessa situação de mi igual a zero, eu tenho que só se propaga o spin 1. O spin 1 está aqui, ó, dentro dessa equação. Essa equação congela a parte longitudinal. E me sobra essa equação. E aí o D'Alembertiano de H é igual a zero. O D'Alembertiano de H é igual a zero significa simplesmente que eu tenho um quanto de massa nula associado ao H. Então, tá claro. Então, nós temos uma situação de simetria. Então, o que eu faço para resolver o problema, então? Então, se eu tenho uma situação de simetria, nesse caso, então, não vou fazer tudo agora, você já sabe o que fazer. Se a simetria é essa aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que fixar o calibre. Essa simetria é o A' e o H'. Isso, a simetria é essa, exatamente. A simetria é essa, a simetria conjunta. Então, eu tenho que fixar isso aqui. Por exemplo, olhem só uma coisa. O que significa fixar o calibre? Eu tinha explicado para vocês que quando a gente tem uma simetria, a fixação do calibre significa que nós vamos ter que escolher, no caso da eletrodinâmica pura, vamos voltar lá para a teoria de Maxwell. A linha μ é a μ mais dm alfa. Se eu tirar a divergência dessa equação, eu tenho que dμ, a linha μ é dμ a μ mais D'Alembertiano de alfa. Então, é o que eu disse, se a gente tem uma configuração de dmi a mi não zero, eu posso sempre encontrar um alfa, que é menos 1 sobre D'Alembertiano dmi a mi. Se eu colocar essa solução de alfa aqui, esse D'Alembertiano cancela, fica menos dmi a mi, eu chego numa configuração em que dmi a linha mi igual a zero. Então, a simetria, a fixação do calibre é isso. É eu impor uma condição em cima do potencial de gauge de tal maneira que eu possa, a partir dessa configuração, fixar o parâmetro alfa. O que eu estou falando aqui? Isso aqui está me deixando tudo solto. Se eu tiver uma configuração que dmi a mi é qualquer, eu posso sempre, a partir dessa configuração de campo, escolher um alfa fixo, que é esse aqui, de tal maneira que eu chegue a isso aqui igual a zero. Então, por uma escolha do parâmetro de gauge, eu consigo chegar a uma configuração que satisfaz a essa condição. Então, eu posso fixar isso aqui, eu estou fixando esse calibre às custas dessa escolha de parâmetro de gauge. É isso que é a fixação de calibre. Então, o que significa fixar o calibre? Fixar aquele parâmetro que te dá a simetria. E quem é o parâmetro que te dá a simetria? É o alfa. Então, se eu conseguir fixar o alfa a partir de alguma condição no campo, eu estou fixando o calibre. Então, qual é o calibre que eu fixei? Eu fixei esse calibre. Como? Eu imagino que eu tenho um a mi qualquer. Se eu tiro a divergência dessa equação, eu ganho essa condição. Então, se esse cara aqui não é zero, eu consigo, por um certo alfa, chegar a uma outra configuração que tenha isso igual a zero. Então, sem perda de generalidade, eu posso sempre, já que eu tenho esse alfa à disposição, eu posso fixo um alfa, e a partir desse alfa eu posso impor que isso aqui é zero. E aí, então, eu cheguei a essa configuração usando a simetria, porque a simetria me diz que eu posso trabalhar com esse ou com esse. E eu tenho alfa solta. No momento que eu fixar alfa, eu estou pegando campos que satisfazem a essa condição. Então, essa condição, ela vem como consequência da simetria. É isso que se chama fixação de calibre. Agora, aqui, a situação é mais extensa. Eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso pegar o dmi dessa equação, eu posso dizer, eu fixo alfa de novo, tomando alfa igual a menos 1 sobre D'Alembertiano dmi a mi, então, ou seja, eu posso trabalhar com dmi a mi igual a zero. Então, aqui, eu poderia fixar o calibre pela primeira equação. Eu poderia dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pega dmi a mi igual a zero. Se eu pegar dmi a mi igual a zero, significa que eu fixei o calibre. Quer dizer, no fundo, eu escolhi um alfa, de tal, na verdade não é dmi a mi igual a zero, estou pegando isso aqui igual a zero. Mas eu posso sempre imaginar que eu posso sair de um A e chegar no outro A cuja quadra de divergência é nula. Se isso aqui acontece, se eu escolho esse calibre, olha essa equação aqui. Essa equação aqui eu posso integrar por partes. Isso aqui vira dmi a mi. Aí agora eu vou usar a condição de calibre.
Você usa essa condição de calibre aqui, ó, usa essa condição de calibre aqui, dmi, tá bom usar aqui, né? Dmi mi igual a zero. Então, esse problema agora ficou, se eu uso dmi mi igual a zero, isso aqui fica inversível. Porque aqui dentro, né, tem o quarto de f de mi ao quadrado. Dmi, vamos escrever aquilo lá. Aquilo lá é a mi, lambertiano, é a mi, menos dmi a mi. Se eu agora fixei o calibre dmi a mi igual a zero, isso aqui morreu. Então, aquele termo que é menos um quarto de f de f de mi, ele fica simplesmente menos um quarto de a mi da lambertiano eta mi a mi. Então, a fixação do calibre dmi a mi igual a zero matou esse termo e matou esse termo. Mas se o dmi a mi é igual a zero, o alfa é menos 1 sobre o Laplace, ou sobre 1 sobre o, como é que chama? Da lambertiano. Da lambertiano, de dmi a mi. Não, estou dizendo o seguinte, Saulo, quando eu estou, na verdade, dizendo que, eu estou dizendo assim, quando isso aqui me habilita a dizer que eu posso sempre passar de uma configuração de dmi a mi diferente de zero para uma configuração de dmi a mi igual a zero. Tá? Esse linha aqui é irrelevante. Estou só dizendo o seguinte, se o dmi a mi não é zero, eu posso trabalhar com dmi a mi igual a zero, certo? Mas o que entendeu? Então significa que eu posso sempre trabalhar com essa condição em cima do amino, não precisa ser o amino. Isso ele está só me mostrando que eu posso passar de uma para outra. Certo? E assim, a moral da história, eu tenho que deixar invariante, totalmente invariante, a ação. É, ação. Aí, no caso, como a lagrangiana, ela não é idêntica, mas ela é equivalente. Então, equivalente. Ela não é igual, mas as equações de campo das lagrangianas vão ser covariantes. Isso. Então, o lagrangiano não é invariante, mas a ação é invariante. É isso? Então, com essas transformações aqui, a ação é invariante. Então, se eu fixar o calibre, eu estou matando esse termo e um pedaço desse termo. Fica aquilo lá inversível. Então, com a fixação do calibre, eu consigo inverter isso, e desacoplo aqui. Esse é um calibre. Agora eu posso escolher outro calibre, mais simples, mais estranho ainda. Olha só, o campo H não é simplesmente uma translação desse parâmetro aqui? Então, se eu tiver um H diferente de zero, isso aqui é um parâmetro constante. Eu posso escolher alfa de tal maneira que ele seja H sobre 2 de si. Então, se eu escolher alfa igual a H sobre 2 de si, eu ganho H' igual a zero. Então, esse campo H, ele pode ser zerado, se eu escolher o calibre. Eu posso escolher o calibre ou zerando a divergência do ar, ou zerando o próprio campo H. Mas aí o alfa não é o mesmo parâmetro, ele depende de H. Não, é a mesma coisa lá, o alfa também não depende do dmi a mi. Ele é um parâmetro livre, então, se ele é livre, você pode fixar ele em função do valor, de uma configuração do campo. É isso que significa a fixação do calibre. Porque a simetria de calibre, ela te deixa o alfa livre. Quando você fixa o alfa por uma configuração de campo, significa que você fixou o calibre. Aí você quebrou a simetria, porque agora você não tem mais o alfa livre, você fixou o alfa, você quebrou a simetria. Por isso que você pode inverter. Então, esse problema é interessante para vocês, porque vocês aprendem dois tipos de calibre nele. Ou eu fixo esse calibre, que é dmi a mi igual a zero, aí faço aqui, ou então eu não fixo o calibre no ami, mas fixo o calibre no H. E o calibre no H é mais radical. Lá, o outro zerou só o dmi a mi, mas deixou a parte transversa intocada. Esse calibre aqui é pior, porque ele zera o campo H todo, ele acaba com H. Então H é igual a zero. Se H é igual a zero, isso não tem e isso não tem. Então, por uma fixação de calibre, o que é que eu ganho? Maxwell puro. Então, na verdade, quando eu tenho mi igual a zero, esse modelo, aí vai um pouco na direção do Dória. Quando mi é igual a zero, eu tenho esse termo. Esse termo me correlaciona os dois campos. Então, dá uma ideia de conjunto. No entanto, eu vejo que tem uma simetria. E essa simetria, ela é forte o suficiente para dizer, ó, H nem existe. Ele está lá, mas você pode zerar ele por uma escolha. Mas esse H não vai ser o Higgs? Não nessa situação. Não nessa situação. Se eu não tivesse aquele mi a mi ao quadrado, seria. Ah, tá legal, tá entendido. Exatamente. É isso mesmo. Papel, já vou lá. Então, só para concluir. Então, vocês estão vendo que, na verdade, se o mi é igual a zero, na verdade, no fundo, isso tudo que está aqui é a teoria de Maxwell. O H entrou disfarçado. Ele entrou, mas a simetria mata ele. Fala, tu entra, mas a simetria te mata. Então você é a mesma coisa que você não tem entrado.
Então, no fundo, você está falando da teoria de Maxwell. Fala aí o que é uma escolha de calibre. Fala. Do que a escolha H, você pode fixar o H e botar sobre 2. Isso. Sim. Mas isso está inserido na transformação do amigo. Isso. Mas quando você insere isso na transformação, vamos dizer assim, para aqui. Então, você fixou o H. Você fixou esse alfa. Então, você escolheu o H. Você zerou o H. Quando você zera, esse Lagrange, vou fazer o seguinte. Caso a simetria for sendo a coordenada. Se eu te mostrar aqui, bota tudo linha. Faz de conta que você escreve com tudo linha. Então, quando você colocou tudo linha, a gente já viu. Esse Lagrangiano está tudo linha. Aí significa substituir tudo, a gente vai ver que os termos que sem linha vão sobreviver e os termos que tinha alvo vão se cancelar. Então você ficou com isso aqui. Então, você mostra a invariância. Então, quando você faz essa transformação aqui, como é que era mesmo? 2 si, né? Não. Quando a gente faz essa transformação, eu tenho que fazer as duas transformações simultaneamente. Então, eu tenho invariância. Quando eu fixar o calibre agora, eu vou fixar o calibre em cima do H. Então, zerei o H do meu formalismo. Então, o H saiu. Fiquei com esse termo aqui, na verdade, é isso aqui. Mas, esse termo aqui, qualquer que seja o alfa que eu colocar aqui, ele vai ser invariante, porque é o F min e F min. E quando você substituir aqui, tudo bem. Opa, eu zerei o H. O H aqui morreu, o H aqui morreu. Ficou isso aqui. Mas se eu for inserir isso aqui, não importa quem seja o alfa, isso aqui é invariante, porque em alfa os termos vão se cancelar. Então, na verdade, o que eu tenho é o Maxwell disfarçado. A fixação do calibre, quer dizer, isso aí, na verdade, se eu fixo o calibre aí, eu ganho a teoria de Maxwell. E o contrário também vai acontecer ao mesmo. Também. Quando você tem aquele H lá, você, na verdade, tem o dmi ami igual a zero. Então, se você fixar agora o gauge do dmi ami igual a zero, então, se você fixar o gauge do dmi ami igual a zero, você tem isso aqui, opa, isso aqui vai embora. E aí, quando você fixar, e aí você não toca no H, o H fica um campo livre aqui. Então, você tem um campo de Maxwell e você não tocou nisso aqui. Isso aqui ficou dmi H igual a zero. Isso aqui te dá D'Alembertiano de H igual a zero. A gente já sabia pelas condições de movimento que isso aqui era zero. Então, na verdade, você fica, o grau de liberdade que fica para você é Maxwell. Essa teoria aí é um disfarce. Se o mi igual a zero, claro, na situação em que mi igual a zero, o que eu tenho, na verdade, é a teoria de Maxwell. O único grau de liberdade físico aí é o fóton, realmente. Tá? Fiz a fixação ali para todo o espaço. Oi? Para todo o espaço, certo? Como? Essa fixação do calibre. É para todo o espaço. Ela deve ser igual, quer dizer, para todo o espaço-tempo, você diz? Isso, para cada ponto do espaço. Para todos os pontos do espaço. Tá bom lá, então só para finalizar. Então, só para fechar esse raciocínio, para depois você perguntar, a gente vai para o caso 2. Então, já vou acabar a aula também, já são 8h15. Então, o caso 1, então, sempre esse conselho fica para vocês. Sempre que vocês forem num problema de teoria de campo, calcular os propagadores de uma teoria. Vamos dizer, que não sejam as teorias usuais, a eletrodinâmica quântica, a teoria de Maxwell, pegar um modelo. Se vocês tiverem um problema aí, se esbarrarem no cálculo de propagadores e não conseguirem inverter, podem procurar que vocês tenham uma simetria. E aí, vocês têm que procurar a simetria, e aí, encontrando a simetria, tem que fixar o calibre, porque aí vocês vão poder inverter. Então, só para finalizar, foi o que eu fiz aqui. Se eu fixar o calibre, então, se o mi é igual a zero, eu vou fixar o calibre, então significa que eu vou ajuntar a esse termo aqui, aquele termo que nós colocamos da outra vez, um parâmetro aqui que eu posso chamar de lambda, dmi, Diria que o calibre, a maneira como você botou o calibre em cima do H, ou em cima do A, ou em cima do A. e seria o correspondente do sistema de referência. Seria exatamente um sistema de referência distinto. Eu estou